Convidamos o representante do Conselho Empresarial de Cabo Delgado, o Sr. Assif Osman, a quem desde já agradeço pelo fato de ter concedido o tempo para debatermos algo, refletirmos algo ligado a esta matéria. Muito obrigado, eu que agradeço. E para já, qual é a saúde do empresariado local com relação a estes últimos desenvolvimentos que decorrem em torno da exploração de gás na província de Cabo Delgado, muito concretamente na bacia do Rovuma? Deixe-me começar por cumprimentar os seus telespectadores, agradecer o convite da TVM. É um prazer para o CEP poder partilhar com os telespectadores, com Moçambique todo, o sentimento do empresariado de Cabo Delgado em relação às questões ligadas ao petróleo e gás na nossa província. O nosso sentimento neste momento é um bocado misto. Portanto, é um sentimento otimista, né? Estamos todos à espera que, de facto, todo o boom que se esperava à volta da indústria do petróleo e gás se venha a concretizar, mas, por outro lado, há também alguma descrença, alguma frustração com a forma como as expectativas dos empresários destes anos. Nós tivemos a fase de prospecção, em que, de facto, se sentiu alguma atividade, mas nessa altura, tanto as empresas implementadoras dos projetos como o governo criou junto dos empresários e das comunidades locais expectativas que tardam em concretizar-se. Isto levou a que alguns empresários fizessem um trabalho de preparação que implicou investimentos avultadíssimos que teimam em não render. E aquilo que naquela altura era um passo em diante, né, um passo à frente para se antecipar às mudanças que se previam, acabou sendo, na verdade, 2 passos atrás. 2 passos atrás. Portanto, neste momento, o empresário que vier cá investir numa determinada área até está em vantagem por estar a investir agora do que aquele que já investiu à espera de uma coisa que tarde em acontecer. Portanto, acho que a principal lição a aprender por todas as partes envolvidas é que tem que haver uma gestão de expectativas melhor. Tem que haver mais disclosure de informação. E, aliás, foi isso mesmo que conversamos com a ENH na conferência que foi promovida há relativamente pouco tempo, há uma semana ou 10 dias. Demos a conhecer esta descrença, esta frustração, e houve da parte da ENH a promessa que daqui em diante as coisas seriam diferentes e que haveria mais partilha de informação. Nós precisamos de informação concreta para podermos, de facto, responder aos desafios. Essa informação, infelizmente, até hoje não vinha sendo a melhor. Acabou de falar da conferência sobre as oportunidades de conteúdo local no que diz respeito à cadeia de valor petróleo e gás. Que lições, o que é que, de concreto, o empresariado conseguiu colher daquela conferência? Não, repare, basicamente, discutiu-se bastante sobre a lei, sobre a proposta de lei de conteúdo local. O empresariado, enfim, manifestou a sua opinião de que a lei parecia-nos bastante ambígua, havia fatores que precisavam de ser discutidos mais profundamente. Existe a tendência para fazermos as coisas à pressa porque estamos pressionados e porque queremos que as coisas avancem, mas é preferível estudar a lei de uma forma profunda agora do que termos mais tarde que aprovar regulamentos novos para colmatar situações que não estão pensadas a priori. Portanto, isso vai levar, e há experiências noutros países, vai levar a que nós tenhamos um quadro legal extremamente disperso e muito ambíguo. Portanto, é preferível estudarmos agora as questões com profundidade. Temos a questão das percentagens do conteúdo local, não é? Por exemplo, a lei diz que a percentagem de conteúdo local é de 10%, mas não clarifica como é que esses 10% são calculados. Portanto, deixa isso bastante ambíguo. Nós somos da opinião de que se calhar não vale a pena fixar uma percentagem, que é preferível ter uma abordagem mais gradual. Se calhar não precisamos de começar com 10%, podemos começar com 5%, mas fazermos as coisas gradualmente, para que de facto haja um cometimento de todas as partes, não é? Para que o conteúdo local vá crescendo. Portanto, essas e outras questões nós apresentamos. E também manifestamos a nossa indignação com o atual estágio da situação e com a falta de informação, com a falta de partilha de informação, e houve da parte da ENH a promessa de que daqui em diante as coisas seriam diferentes. Estamos expectantes e à espera que isso se concretize. Naquela conferência também houve partilha de experiências de outros países ligados à mesma matéria. Sim, é verdade. Foi bom de facto partilhar a opinião, ouvir a experiência de outros países, como Angola,
como o Ghana. Infelizmente a pessoa do Nigéria não conseguiu ver. Particularmente no caso de Ghana, acho que temos experiências muito positivas. Eu tive a oportunidade pessoalmente de conversar com o palestrante do Ghana e de facto muitas das ideias que o CEP apresentou para a proposta de lei de conteúdo local vêm precisamente de experiências positivas como a do Ghana. De maneira que sim, nesse aspecto pode-se considerar que a conferência foi bastante positiva. E de Angola? Bom, o caso de Angola é muito diferente. Eu acho que em muitas situações é bom ouvir a experiência da Angola para aprendermos o que não devemos fazer em determinadas situações, né? Eu, inclusive, levantei essa questão durante a conferência, quer dizer, é muito importante que o país dê alguma atenção à exploração do petróleo e gás, mas que se prepare. Estas indústrias, como sabe, são extremamente cíclicas. Portanto, o país normalmente vive em abundância quando o gás está em alta, mas quando há uma alteração cíclica que faz com que o preço do gás internacional baixe, esses países costumam ter grandes problemas. Portanto, é preciso preparar o país precisamente para esses quadros cíclicos, para que quando o gás esteja em baixo nós tenhamos atividades económicas alternativas que permitam manter o país em alta. Julgo que a Angola não se preparou nesse aspecto e nós devíamos aprender com essa experiência para não cometermos o mesmo erro. Naquela conferência CIF, se me lembro bem também, foi anunciado o reinício das obras de construção da base logística de Pemba. Bom, não acho que seja reinício, é mesmo início. O anúncio foi feito para o início e julgo eu que nos disseram que era 15 dias depois. Mas voltamos à tal questão da partilha da informação. Reparo, muitas vezes queixam-se, e eu compreendo essas queixas, as empresas implementadoras principalmente, de que os empresários locais e as comunidades locais, de uma forma geral, não estão preparadas para os desafios que o incremento das demandas vai trazer. Quer dizer, que nós não estamos preparados para enfrentar esses desafios, não temos capacidades, não temos competências, não temos valências. Este é o argumento apresentado e de certa forma não está totalmente incorreto. Nós temos que reconhecer que, de facto, temos que fazer algum trabalho para incrementar as nossas competências. Mas para fazermos esse trabalho, nós precisamos de estar munidos de informação. Quer dizer, o nosso presidente, o presidente do CEP, utilizou, de facto, um exemplo interessante. É muito chato convidarem-lhe para um jogo e não lhe dizem quando é que é o jogo, nem dizem quais são as regras do jogo, nem qual é a modalidade. Qual é a modalidade, exatamente. Portanto, a gente chega lá de repente, vai preparado para jogar futebol e encontra uma partida de hóquei patins. Não é possível pedirem-nos para nos prepararmos para uma coisa que não conhecemos. Portanto, nós precisamos de informação. E essa questão da base logística, e lembrei-me disso por causa da questão que colocava agora, é um dos exemplos de falta de informação. Nós não sabemos de que dimensão vai ser a base logística, onde exatamente vai ser a base logística, quando exatamente vão começar as obras, qual é o investimento envolvido, não sabemos nada disso. De que é que eles vão precisar? Vão precisar de pedra, vão precisar de materiais de construção, vão precisar de catering. Se nós não tivermos essa informação, torna-se completamente impossível prepararmos. Uma coisa eu lhe garanto, nós não estamos preparados, é verdade, mas temos capacidade para nos preparar. Deem-nos a informação e nós vamos nos preparar, mas deem-nos essa informação. Depois, alguns dias depois da conferência de conteúdo local, sobre as oportunidades de conteúdo local na exploração de gás e petróleo, também a província testemunhou um momento muito marcante. Estou-me a referir ao lançamento da primeira pedra da moratória, que dá um passo significativo sobre o arranque daquilo que vai ser, digamos, a vila de Palma, que diz respeito ao reassentamento. É uma ótima notícia, efetivamente, o lançamento da moratória e o lançamento da primeira pedra para a construção da cidadela de reassentamento. É sinal de que, de facto, a exploração de gás vai acontecer, não é? Mas continuamos a não ter a FID da ANADARP e continuamos a não saber para quando está prevista essa FID. Portanto, vamos nos contentando para já com o lançamento da primeira pedra. É sinal de que há de haver alguma atividade. Da última vez que eu fiz uma leitura sobre o assunto, falava-se de um investimento na ordem dos 180 milhões de dólares. Já é algum dinheiro, mas representa uma ínfima parte daquilo que é o investimento esperado e para o qual os empresários se prepararam. Não vale a pena estarmos neste momento agora a repisar
questões do passado, só vale a pena falar do passado na medida em que ele permite-nos aprender lições importantes. E julgo que o Governo, neste momento, a ANH, que representa o Governo neste negócio, está sensível para a necessidade de conversar mais connosco, de nos fornecer informação e temos a expectativa que, de facto, essas promessas se concretizem. Quais são os principais desafios do CEP e Cabo Delgado neste momento? Os principais desafios do CEP no que diz respeito à indústria do petróleo e gás é, efetivamente, fazer esta ponte entre o Governo e o setor privado. Fazer esta ponte entre as empresas implementadoras e o setor privado de Cabo Delgado. Nós estamos a tentar imprimir uma dinâmica nova. Temos que reconhecer que nós próprios, os empresários, em alguns aspectos, não temos estado à altura. Estamos a tentar renovar essa dinâmica, estamos a tentar fazer a nossa parte e vamos fazer de tudo para que as contrapartes que trabalham connosco, de facto, façam o delivery de informação que nós precisamos. O CEP está a apostar bastante nessa dinâmica e nessa troca e interação de informação. Lembro muito bem a CEF, muito antes, escalaram a Cabo Delgado muitas missões empresariais. Dos contactos que o empresariado de Cabo Delgado pôde fazer na altura, já podemos falar de algum ganho? Algo que avançou ou não? Repare, as missões empresariais servem basicamente para a criação de networkings, para a troca de experiências, para a troca de informação. Se já houve algum ganho concreto com essas missões empresariais, muito sinceramente, julgo que não. Até porque essas missões empresariais também vêm sondar o terreno. Chegam e deparam-se com alguma falta de informação, deparam-se com falta de decisão, deparam-se com este abrandamento e também recuam. Portanto, temos que esperar algum tempo para ver como é que as coisas evoluem. Se nós dermos um sinal mais concreto, mais forte para o exterior, pode ser que a vinda de missões empresariais comece a ser mais frequente e que dessas missões empresariais resultem parcerias que até nos ajudem a elevar as nossas competências, as nossas valências. É para isso que as parcerias servem e nós estamos abertos a conversar, como é óbvio. Cabo Delgado está localizado num ponto estratégico e há muitos interesses que estão a convergir para esta província. Como é que o empresário de Cabo Delgado, na verdade, deve se preparar para que consiga tirar vantagens destas oportunidades todas que estão ao seu redor, à sua volta? É um bocado o que eu dizia há bocado, o empresariado, as comunidades locais, todos nós temos que trabalhar para elevar as nossas competências, elevar a nossa capacidade de fazer face às demandas que existem. Para podermos elevar essas competências, de facto, temos que fazer um trabalho de sensibilização, mas, volto a repisar, é necessário que nos forneçam a informação certa. Há bocado nós falávamos desta questão de alguns empresários terem feito investimentos avultadíssimos de há 2 ou 3 anos para cá, investimentos que acabaram não se concretizando, investimentos que acabaram não rendendo precisamente porque houve uma falha na gestão de expectativas, não é? Portanto, estes empresários fizeram um trabalho de preparação, prepararam-se para a demanda que aí vinha. E agora não se concretizou. Portanto, é preciso também combater um bocadinho este sentimento de descrença que existe no empresariado. E aí acho que o Governo, que as empresas implementadoras têm um papel importante a desempenhar. Em outras palavras, a CIF está querendo dizer que o empresariado local teve, digamos, retrocesso por falta de informação precisa na hora que precisava. Estou a falar na fase da prospecção de hidrocarbonetos na província. É verdade, digo isso de forma muito clara e direta. Neste momento, todo o trabalho de preparação, mesmo que tivesse sido pouco, todo o trabalho de preparação que foi feito revelou-se completamente inútil e temos que começar todos do zero. Quais são as áreas de atuação dos membros que compõem o CEP aqui em Cabo Delgado? É multifacetado. Nós estamos representados em todos os setores, desde o catering aos materiais de construção, aos transportes, à construção civil propriamente dita. Nós temos, de facto, uma classe empresarial multifacetada e que pode não estar preparada para o que aí vem, mas tem capacidade para se preparar. Assim, há que termos em conta o aspecto de recursos humanos qualificados. Estamos a falar de projetos jamais vistos no nosso país, tem suas especificidades. Como é que o empresário de Cabo Delgado
tende a conciliar esse desafio de mão de obra qualificada? Repare, a pergunta sobre se os empresários ou as comunidades estão ou não estão preparadas para o que aí vem, não é a pergunta certa, eu costumo dizer. Porque é impossível, em Cabo Delgado ou em qualquer parte do mundo, essa preparação existir quando se trata de uma indústria completamente nova. Portanto, se me fizer a pergunta direta, estão preparados? É óbvio que a resposta é não, não estamos. Acho que a pergunta que tem que se colocar é, há capacidade para preparar? Não é? Estamos a fazer as coisas certas para nos prepararmos? Essa é que é a pergunta certa a colocar-se. De facto, não há neste momento recursos humanos qualificados para responder às demandas, digamos, principalmente naquelas necessidades mais técnicas. Não há. Mas está a ser feito um trabalho de preparação. Julgo que há cursos já lançados em 2018. Hoje ainda conversava com alguém sobre uma cooperação que está estabelecida com o Canadá para o lançamento de cursos técnicos ligados ao LNGS. Portanto, pode-se fazer esse trabalho de preparação. O que não é possível é iniciar esta indústria do petróleo e gás e encontrar já as comunidades e os empresários preparados. É por isso que é preciso desenvolver uma política de conteúdo local. Se nós estivéssemos todos preparados, não havia necessidade de ter uma política de conteúdo local. Não é? Era natural que viessem nos contratar porque nós já tínhamos as valências e as competências necessárias. A política de conteúdo local visa precisamente isso, preparar as comunidades locais, os empresários locais, para fazer face aos desafios que se avizinham. Estamos a refletir sobre as oportunidades da cadeia de valor, de investimento na cadeia de valor da indústria de gás e petróleo na província de Cabo Delgado. Para o efeito, temos aqui no estúdio o Sr. Assif Osman, ele que representa o Conselho Empresarial Provincial aqui de Cabo Delgado. E tenho indicações de que podemos receber chamadas como forma de participação dos nossos telespectadores a partir daí das suas residências, onde estiver, mas desde que esteja a acompanhar o espaço público hoje transmitido a partir da cidade de Pemba. Os números, o número, melhor digo, de contacto é 84 11 11 199, ou seja, 84 11 11 199. Liga, identifica-se e coloca a sua questão, assim estará a participar no espaço público, como disse, hoje transmitido a partir da cidade de Pemba. Cif, a política de conteúdo local é preponderante? Quer saber, está-me a perguntar se acho que é importante. Obviamente sim. É importantíssima porque eu acho que é da mais elementar justiça garantir que o crescimento resultante da indústria de petróleo e gás, que as receitas resultantes do petróleo e gás, da indústria de petróleo e gás, não se limitem à coleta de impostos. Isto é, naturalmente que as empresas implementadoras vão fazer exportações de gás e em função disso, em função das vendas que fizerem, têm que pagar impostos ao Estado. É preciso garantir um efeito multiplicador e esse efeito multiplicador obtém-se, por exemplo, garantindo que toda a cadeia de serviços, toda a cadeia de fornecimentos que é preciso para abastecer esta indústria de petróleo e gás, seja, na medida possível, a maior parte desses serviços e desses bens que precisam ser fornecidos à indústria de petróleo e gás, seja local. Temos consciência de que isso não é totalmente possível, porque lá está, nós não temos as competências, não temos as capacidades para servir algumas demandas. Mas temos que nos ir preparando e temos que impor às empresas implementadoras que pelo menos aquilo que é possível produzir localmente seja adquirido localmente. Isso vai garantir que o crescimento não seja só resultante das coletas fiscais, mas que haja aí um efeito multiplicador através da empregabilidade das pessoas, através do crescimento do empresariado local, das PMEs. Portanto, garante-se aí um efeito multiplicador. Portanto, a política de conteúdo local é mesmo fundamental. Assim, peço para guardar o fio de pensamento. Tenho indicação de que o Sr. Antônio, a partir da Namacha, está em linha. Boa tarde, está a participar? Sim, boa tarde. Boa tarde, Sr. Antônio. Tá? Caiu a linha. Eu volto a repetir o contacto. É 84 11 11 199. 84 11 11 199. Ligue, identifique-se e
já está a participar nessa altura. Sim, dizia... Não, portanto, estávamos a falar sobre a importância, sobre a preponderância da política de conteúdo local. Sim. E, de facto, a posição do CEP é de que é importantíssimo termos uma política de conteúdo local bem desenhada. Como eu lhe disse, se calhar vale a pena perdermos algum tempo agora para tentarmos prever todas as situações a priori e para não estarmos constantemente a aprovar regulamentos que levem a que a legislação sobre o conteúdo local seja muito dispersa e muito ambígua. Portanto, isso foi uma recomendação que fizemos ao Governo, que a proposta de lei que está em estudo neste momento tem que ser mais elaborada, tem que ser mais discutida e é preferível apresentarmos essa proposta de lei um pouco mais tarde, mas que seja uma lei abrangente, uma lei sem ambiguidades. Em termos de percentagem, o que é que preconiza a proposta da lei? Não, como eu lhe disse há bocado, no início da conversa, a proposta de lei preconiza uma percentagem de 10%. Bom, primeiro, a forma de cálculo desses 10% não está muito clara na lei, deixa-se um bocado à discricionariedade do Conselho de Ministros determinar a forma de cálculo. E essa é a primeira coisa contra a qual nós nos insurgimos. Achamos que não deve haver discricionariedade, que a forma de cálculo tem que estar já prevista na lei, de forma objetiva. Segundo, porque, quer dizer, perguntam-me se 10% é uma boa percentagem. Eu acho que nesse aspecto sou extremamente ambicioso. Eu acho que nós devemos ambicionar... Asif, tenho indicação de que o Sr. Zefanias, a partir de Maputo, está em linha. Boa tarde, está a participar? Sim, boa tarde. Boa tarde, Sr. Zefanias. Primeiro, agradecer por ter tido a oportunidade de poder conseguir entrar em linha. É de louvar a iniciativa que a TVM em Cabo Delgado está a ter, que é conversar com os empresários locais, que é para tentar esclarecer um bocadinho aos demais que também não estejam bem informados. Realmente esta é uma oportunidade que os moçambicanos, em particular, e os empresários de Cabo Delgado, não só, todo moçambicano acho que eu que tiver a capacidade, a vontade de vir trabalhar, eu acho que ninguém está vedado. Só que também estou a louvar como o convidado está a colocar as questões, quer dizer, está a responder às questões colocadas. Porque realmente há vezes que nós, quando estamos em televisão, não temos coragem de dizer algumas verdades, sem ofender, mas está a dizer verdades que vão fazer com que realmente o trabalho do nosso governo melhore. Por exemplo, algumas questões que eu já colocar fala de informação. É bem provável que algumas estruturas que esta NH representa do governo em Cabo Delgado não tenham conhecimento realmente como é que estavam a acontecer as coisas. Mas a partir do momento que houve essa conferência, depois convidaram representantes dos empresários para estarem, acho que é o momento de realmente começarmos a levar as coisas com muito afinco, com muita responsabilidade. Porque se forem a ver os discursos do nosso atual presidente, passa a expressão, mas é um dirigente que nunca passa a mão na cabeça de nenhum dirigente do seu governo, mas quer que as coisas sejam práticas, as coisas acontecem. Então, primeiro é de louvar este gesto da própria televisão em Cabo Delgado e a explanação também de como está a explicar o empresário, o representante aí dos empresários de Cabo Delgado. Agora, o que tem que fazer realmente é pegar todas essas ferramentas que estão a ser apresentadas, que para mim estão a ser uma pequena barreira para que os empresários realmente possam preparar-se devidamente. Como disse o empresário, o senhor Assis, que eu acho que esse é o seu nome, sim. Eles têm capacidade de se preparar, mas o que é preciso para que eles se preparem? Então, este momento já tem que ser dadas as ferramentas necessárias para eles se prepararem devidamente, para quando chegar o momento do arranjo, não haja muitas lacunas. Não esperaram arrancarem os projetos para depois começar a pensar em dar uma formação de vida, capacitar, enquanto não se... Algumas pessoas podem estar devidamente formadas, a revelia de todos os empresários devem estar informados, não sei. E se as pessoas conseguirem estar no ativo, a trabalhar, então eles não estão preparados. Este é o momento certo, agora, no meu entender. E darem todas as ferramentas necessárias também aos empresários para que se preparem. Nós queremos que o nosso país também cresça. Então, se os empresários estiverem munidos de informação de vida, estiverem preparados devidamente, então estão na altura também de poder responder com aquilo que será a demanda da entidade do projeto. Então, o nosso empresário também vai crescer
Então, em algum momento, há coisas que não vamos precisar ter que esperar para subir. Os projetos de negócio também estarão capacitados, terão crescido também na sua empresarial. Estarão também poder responder algumas necessidades em que a nossa população tem ansiedade, necessidade no nosso país. Não sei se alonguei muito, mas era mais ou menos esta a minha impressão que eu tinha a deixar. Muito agradecido pela oportunidade. Agradecemos nós também pela sua participação, Sr. Zefanias. Sim, continuando, falava da percentagem. Portanto, como eu dizia há bocado, eu até sou um bocado ambicioso. Eu acho que 10% é pouco. Nós podemos ambicionar chegar aos 80%, 90% e, por que não, 100% daqui a uns anos. Portanto, é outra das lacunas que nós encontramos na proposta de lei e que nós, enfim, apresentamos às entidades competentes, é que achamos que não se deve determinar a priori uma percentagem fixa, que essa abordagem tem que ser gradual. Tem que se tentar fazer uma previsão de qual vai ser a evolução da indústria nos próximos anos e, em função disso, começar se calhar até com uma percentagem menos ambiciosa, 4% ou 5%, e depois ir evoluindo, né, com um plano bem delineado desde o início para que desenvolvamos determinadas indústrias, para que promovamos certas parcerias e para que essa percentagem vá aumentando ao longo do tempo. Essa é a nossa proposta. Vamos a ver se terá acolhimento ou não por parte das entidades competentes. Se entendi bem, o último telespectador que ligou a partir de Maputo repisou o aspecto de partilha de informação. Sim, eu acho que esse é um sentimento transversal a todas as parcelas da nossa sociedade. Existe um sentimento de que, de facto, a informação não foi bem partilhada. Existe o sentimento de que há reconhecimento, inclusive, por parte do governo de que isso aconteceu. Houve uma má gestão das expectativas. Criou-se uma expectativa muito grande em determinado momento, levou a que houvesse uma corrida muito grande a determinados investimentos e depois a rentabilidade desses investimentos acabou não acontecendo, ou pode-se dizer tarde em acontecer. Não é? Parece-me que há uma lição que já foi aprendida, não importa agora estar a repisar o passado, a lição foi aprendida e o apelo que fazemos é que, de facto, essa gestão de expectativas seja melhor. É preciso compreender também, isto não é justificação, mas é preciso compreender que aconteceu uma mudança muito grande no cenário internacional, em termos de mercado de petróleo e gás. Portanto, ao passo que há uns anos atrás era possível as empresas implementadoras destes projetos fazerem contratos de venda a 20, 25 anos, hoje, por causa da volatilidade do mercado e até por causa da questão de haverem fontes alternativas de energia que estão em estudo, pelo facto dos próprios Estados Unidos da América passarem de uma situação de importadores de gás, agora serão eles próprios exportadores, porque passarão a explorar jazigos que eles descobriram nos países deles ou que passaram a explorar nos países deles. Tudo isto representou aquilo que o Dr. Omar Mitá chamou de um game changer no mercado de petróleo e gás. Uma mudança da forma, das regras de jogo. E isso levou que, de facto, houvesse também uma retração e um atraso nas decisões de investimento. Hoje em dia já não se conseguem fazer contratos de 20 anos, só se fazem de 5 anos. Só que todas estas mudanças foram acontecendo sem que fosse dada devida informação aos mercados. E o apelo a que nós fazemos é para que haja um diálogo mais permanente, para que nós estejamos informados e possamos adaptar os nossos investimentos conforme novas informações vão surgindo. A exploração de gás, Acif, poderá arrastar consigo mais de 10 mil pessoas. Fala-se por aí esses números. São pessoas que vão precisar de comer, não é? Eu antes perguntava, em que áreas de atuação os que fazem parte do CEP, digamos, têm mais enfoque? A CIF dizia em muitas áreas, mas no que diz respeito à produção de alimentos, em que pé estamos? Bom, nós temos alguns empresários que estão ligados ao agronegócio, têm estado a fazer investimentos para, de facto, produzirem verduras, produzirem vegetais para atender a essas demandas. Temos empresários que já têm muita experiência na área do catering, portanto vai ser preciso servir refeições a um número ainda incerto, lá está, é a questão de informação, mas há um número incerto de pessoas e são pessoas já com muita experiência, que já serviram eventos. Nós tivemos, por exemplo, a organização já foi há alguns anos atrás, mas tivemos a organização do 10º Congresso aqui na cidade de Pemba e acho que o empresariado nessa altura deu uma boa resposta. Foi em cima da hora, mas deu uma boa resposta. Portanto, preparado com o tempo, terá a capacidade de dar uma resposta maior. Mas agora, esteve a falar de 10 mil pessoas.
Eu não quero de forma nenhuma subdimensionar a importância da indústria de petróleo e gás, porque ela será certamente importante. Trará, de facto, investimentos de grande magnitude, provocará um grande crescimento económico, mas é preciso percebermos que o crescimento resultante da indústria de petróleo e gás acabará por ser sempre um pouco concentrado. Portanto, a riqueza será concentrada num número relativamente pequeno de pessoas, o que é natural. Isto não é propriamente uma crítica, é a natureza da atividade. Tem que haver um trabalho por parte do governo, a posteriori, de fazer a redistribuição dessa riqueza, para não termos, de facto, uma concentração muito grande. E como é que se pode fazer a distribuição da riqueza? É captando impostos, coletando impostos e usando esses impostos para investir noutras áreas. Estamos a falar de estradas, de pontes, de infraestruturas, de hospitais, de escolas. Se conseguirmos fazer isso, garantiremos que, de facto, a concentração, que a riqueza não seja tão concentrada, seja distribuída pela população de uma forma geral e por outros setores da atividade económica. Nós temos que dar atenção ao petróleo e gás, mas não devemos esquecer de forma nenhuma a agricultura e a indústria, até para nos precavermos da tal questão destas indústrias serem extremamente cíclicas e que num momento estão em alta e no outro momento podem estar em baixa. Então concorda comigo que há necessidade de se prestar atenção no que diz respeito à produção de alimentos na província? Não, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A agricultura terá que continuar a ser o motor do desenvolvimento do nosso país, sempre. Certo. E olhando por aquilo que são as expectativas do empresariado de Cabo Delgado, área de carpintaria também, construção civil, melhor digo, são outras apostas. Em que pé estamos? Nós temos empresas já locais com capacidade de fornecer serviços com alguma qualidade. É verdade que vai ser muito difícil as nossas empresas de construção civil interagirem diretamente com as empresas implementadoras de projetos. A CIF, tenho indicação que o Sr. Paulo, a partir de Machis, está em linha. Sr. Paulo, boa tarde, está a participar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sim. Peço para baixar Salles. o seu volume do receptor. Baixou o volume do receptor? Oh. Não é dessa vez que o Sr. Paulo, parece que a chamada caiu, dizia que devia, antes de efetuar a ligação, baixar o volume do receptor, porque isso acaba provocando uma certa interferência. Sim, continuando. Portanto, estávamos a falar da questão da construção civil, não é? Sim, sim. É um bocado difícil, de facto, as nossas empresas de construção civil interagirem diretamente com as empresas implementadoras. Se calhar não temos ainda as valências necessárias para atender aos graus de exigência que as empresas implementadoras têm para contratar diretamente as nossas empresas de construção civil. Mas temos muita capacidade para se fazer subempreitadas, para sermos subcontratados para uma série de trabalhos de construção civil. Assim, tenho indicação que o Sr. Ornel, a partir da província de Inhambane, está em linha. Sr. Ornel, boa tarde. Boa tarde, Sr. Ornel. Sim, está a participar. Assim, eu queria saudar o convidado ali, o panelista, de modo mais ou menos a prestarem serviços que é recomendado a nível internacional para ter mais competitividade, né? Para ver se eles mais ou menos não fiquem atrás da concorrência, porque caso eles sirvam ou prestem serviços sem qualidade, eles são automaticamente chumbados pelos projetos que ali poderão vir. E aproveitar também pedir
o contacto do painelista ali, convidado, para ver se mais logo posso como é que é, falar com ele. Não sei se é possível. Bem, quanto a isso, são questões mais pessoais. Senhora Cif, uma questão pontual aqui, o nosso telespectador está a pedir o seu contacto. Se calhar... Eu vou partilhar no fim do programa, vou partilhar o meu endereço de e-mail para de facto poder interagir com algumas pessoas que eventualmente queiram me mandar um e-mail ou trocar informação ou experiências. Ele levantou uma questão que acho que é importante. Eu tenho estado aqui a referir-me com alguma insistência no papel que o governo e que as empresas implementadoras têm que ter no que respeita à partilha de informação. Posso ter passado a informação de que nós, os empresários, consideramos que do nosso lado está tudo bem, mas não é de todo esse o nosso sentimento. Nós temos consciência das nossas limitações. Temos consciência, de facto, que não podemos estar à espera que seja o governo ou as empresas implementadoras a fazerem todo o trabalho por nós. Tem que haver, da nossa parte, uma certa agressividade, no bom sentido empresarial. Tem que haver, da nossa parte, uma elevação das nossas competências. O que o Sr. Ronel dizia há bocado tinha a ver com a qualidade. Realmente nós temos que nos habituar a prestar serviços com outros padrões de qualidade. Temos que passar a ser, digamos, mais agressivos nessa matéria. E estamos a fazer um trabalho para elevar as nossas competências. Portanto, essa consciência da nossa parte de que há muito por fazer do nosso lado e de que nem tudo é responsabilidade do governo, existe. E nós estamos a fazer um trabalho para, de facto, elevar a qualidade dos nossos serviços. Para tal, tem havido fóruns dos membros do CEP que trabalham no terreno, está a decorrer por fato que as expectativas não sejam defraudadas. Olha, vou-lhe dar um exemplo. Mas antes tenho indicação do Sr. Hilário Cumbe, a partir da província de Inhambane. Está em linha. Boa tarde, Sr. Hilário, está a participar. Sr. Hilário, boa tarde. Parece que caiu a linha. Sim, continuando. Não, portanto, vou-lhe dar um exemplo. Amanhã, julgo que amanhã, ou se não terá começado já hoje, há um seminário de capacitação promovido pela OCAM, que é a Organização dos Contabilistas de Moçambique. A ideia é capacitar contabilistas para poderem prestar serviços de qualidade, não só diretamente às empresas implementadoras, mas a todo o conjunto, todo o parque de empresas que vai surgir à volta disso. Portanto, essa consciência de que os próprios empresários têm que aumentar as suas valências existe. Não é só a nível de capacitação, em termos de formação, mas mesmo em termos financeiros. Nós temos consciência que, de facto, alguns investimentos são de tal envergadura que provavelmente nós não temos capacidade financeira para os fazer. Mas estamos à procura de mecanismos criativos de financiamento, porque hoje a banca a 30% torna impossível o financiamento destas atividades, mas estamos à procura de mecanismos alternativos de financiamento, fundos internacionais, parcerias internacionais, que também são uma forma de financiamento. Esse trabalho está a ser desenvolvido e nós temos consciência de que do nosso lado há muito por fazer e que grande parte das culpas de nós não podermos ter um conteúdo local maior é também nossa, sem dúvida. Em relação à concessão de crédito, qual é o estágio atual no país e no CEP Cabo Delgado? Que leitura faz para este capítulo de concessão de crédito? Não, realmente as condições macroeconómicas do país hoje não permitem que nós tenhamos taxas de juros que tornem os negócios sustentáveis. Isso é sabido. Não é? Hoje em dia é quase proibido a gente ir buscar dinheiro à banca para abrir uma empresa. Com 30% ao ano torna-se insustentável. Por outro lado, compreendemos que as condições macroeconómicas atuais não permitem baixar as taxas de juros. Portanto, nós temos que, de facto, ir buscar linhas, e talvez o Governo nos possa dar uma ajuda aí, porque não, né? Ir buscar linhas alternativas de financiamento fora da banca comercial, porque neste momento a banca comercial o recurso à banca comercial torna os financiamentos completamente insustentáveis. E isto pode trazer consequências no que diz respeito ao aspecto para a repetição de competitividade do nosso empresariado. Não tenha dúvida nenhuma, traz, sim senhora, traz problemas gravíssimos de competitividade. E no início da nossa conversa nós falamos dos empresários que há 2 ou 3 anos fizeram um conjunto de investimentos para se preparar para o que aí vinha.
e isso tarda em concretizar-se, não é? Estes investidores que fizeram os seus investimentos com recurso à banca, neste momento quase que já duplicaram o seu investimento só com o juro que foram pagando, já que não estão a tirar nenhuma rentabilidade desses investimentos. Por isso é que eu dizia, quer dizer, quase que foi um crime, entre aspas, estes empresários terem feito os seus investimentos há 2 ou 3 anos, pensando que estavam a ser pioneiros, pensando que estavam a dar um passo adiante. Esse passo adiante acabou por ser 2 passos atrás, porque neste momento quem vier fazer o investimento agora está em vantagem, porque não tem o custo, o encargo financeiro acumulado ao longo destes 3 ou 4 anos. O setor de transporte é uma outra área crucial. É uma área crucial. Mas Peço para reter o fio de pensamento. Tenho informação de que o Sr. Hilário, como a partir da província de Inhambane, está em linha. Boa tarde, Sr. Hilário. Boa tarde, Sr. Hilário. Mas também Boa tarde. se estou a falar, consegue se ouvir? Pois, eu estou a querer participar no programa. Já está a participar, fala. Sim, senhor. Então, eu devia agradecer a oportunidade do Assis participar a representar o empresariado e referir-me no aspecto informação. A falta de informação por parte das empresas implementadoras, pela parte do governo, realmente sente muito isso. De facto, aconteceu uma conferência há poucos dias. Nota-se que, pelo que se abordou lá, há pouco que se sabe daquilo que acontece na província. A capacidade que nós temos na província. Eu realmente estou a falar de Inhambane, mas trabalho em Pemba e estou a dirigir um programa de formação de jovens. E nas áreas técnicas que são ministradas pelos jovens, é o Institute for Oil and Gas. Esse é um programa virado especialmente para as habilidades petrolíferas. Portanto, achei estranho não ter sido convocado nenhum parceiro ou nenhuma instituição que esteja ligada à formação técnica. Porque eu acho que a formação técnica ou alguém ligado à formação técnica teria algo a dizer com relação àquilo que são as experiências dos outros países e podia ter, calhar, tido uma oportunidade de partilhar essas experiências de acordo com aquilo que são as áreas específicas na exploração do óleo e gás. Portanto, essa parte reflete a essa falta de informação que devia se colmatar com o desenvolvimento de uma plataforma onde todos estejam informados quando há uma conferência dessa natureza e que podíamos dar também o nosso contributo para enriquecer aquilo que são as informações que o empresariado precisa. E pronto, mas é de louvar, de facto, este programa e que veio a elucidar aquilo que é a necessidade da província, a necessidade do país, mantermos-nos informados naquilo que é realmente os aspectos das oportunidades que há em Cabo Delgado e em Moçambique. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua participação, Sr. Hilário, a partir da província de Inhambane. Sim, alguns aspectos a reter antes de falarmos da área de transporte. Eu tive algumas dificuldades técnicas em ouvir tudo, mas segundo percebi, ele se queixava da questão da formação na área de petróleo e gás, não é? Segundo pude perceber, ele queixava-se da falta de formação ou da falta de ações de formação. E há bocadinho eu referi-me, de facto, ao surgimento de vários cursos na área de petróleo e gás, na área de cursos técnicos, cursos superiores. Portanto, há, pelo menos, mesmo que um bocado tardiamente, esta sensibilidade em relação à necessidade de formarmos pessoas na área de petróleo e gás. O Sr. Hilário dizia que estranhou o fato de não termos convidado alguém da parte do governo, ou seja, qual fosse a instituição, mas que respondesse sobre a formação técnica, porque esta área é importante para a matéria que estamos a discutir. É verdade, estou perfeitamente de acordo com ele. Aliás, o Elísio sabe, eu acho que devíamos ter alguém aqui do governo, de facto, para responder a algumas destas questões, mas eu sei que nem sempre é possível, de facto, reunirmos
Portanto, acho que essa resposta tem que ser o Elísio a dar e não, De fato, e não eu. de fato. Em relação à questão dos transportes, está aí um bom exemplo daquilo em que a informação é importante. Repare, há bocado estávamos a falar da base logística, mas como sabe, há rumores segundo os quais a base logística já não terá a dimensão que se esperava que tivesse inicialmente. E há quem diga, inclusive, que pode ser que o escoamento de gás seja feito a partir de Mocima da Praia ou a partir de Nacala. Há rumores à volta disso. Como é que é possível uma empresa de transportes preparar-se para as demandas que aí vêm se não tiver esta informação? Uma coisa é precisar de... Peço para manter o fio de pensamento a CIF. Tenho indicação de que o Sr. Chico, a partir de Ponta do Ouro, está em linha. Boa tarde, está a participar. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Chico. Boa tarde. Alô? Estou-lhe a ouvir perfeitamente. Eu só queria parabenizar o programa e o painelista. E segundo a minha ideia é aumentar um bocadinho por uma ideia. É que nós temos costume aqui no nosso país, em vez de fazer concursos, faz-se concursos falsos. Andamos na... É por isso que... Sr. Chico, peço para baixar o volume do seu receptor, por favor. É possível? Sr. Chico, Sim. Então, caiu a linha. selecionar as pessoas ou empresas com capacidade. Sr. Chico, peço para baixar o volume do seu receptor. Sim, continuando. Não foi possível perceber. Pois não consegui. Portanto, dizia, esse é um bom exemplo da questão da informação que nós reclamamos. Não é possível nós criarmos uma empresa de transporte, sabermos quantos caminhões precisamos, quantos motoristas precisamos, se não tivermos informação de como é que vai ser escoado o gás, qual vai ser o caminho logístico desse gás. É nesse sentido que nós, de facto, pedimos sempre que haja, porque senão, quem vai acabar por se beneficiar é normal, são empresas que já estão estruturadas noutros pontos do país e noutros países, inclusive, que tinham essa estruturação resultante de outro tipo de atividade e que vão chegar aqui e não vão permitir que, de facto, os empresários locais, os empresários nacionais possam ter a oportunidade de participar em pé de igualdade ou de competir em pé de igualdade. Portanto, nós precisamos de ter informação a priori para nos prepararmos. O Sr. Hilário, a partir de Inhambane, dizia que há necessidade de desenvolver-se uma plataforma de comunicação. Sim, é verdade. Quando nós reclamamos mais partilha de informação, é precisamente isso que estamos a sugerir, que haja uma plataforma formal de comunicação, haja encontros regulares, haja obrigatoriedade por parte das empresas implementadoras. Muitas vezes nós fazemos algumas conferências, não foi o caso desta última, porque acho que foi das conferências mais proveitosas que tivemos em Cabo Delgado, mas muitas vezes fazemos encontros simplesmente cosméticos, apenas para cumprir uma formalidade em que as pessoas vão para lá, deitam uns determinados números, mas não dão informação concreta. Não há follow-up. Eu acho que deviam-se nomear focal points por cada uma das partes envolvidas para terem encontros regulares em que se passa informação concreta e essa informação tem que ser divulgada usando, inclusive, os meios de comunicação social. O tempo é escasso, Acif, mas vamos falar um pouquinho de questão de alojamento. Olha, lembro-me que há 4 ou 5 anos atrás, se calhar estou até a exagerar, havia várias reuniões com empresas implementadoras, como a Anadarko, com a IANAI e com entidades governamentais, em que se reclamava da nossa falta de capacidade de alojar pessoas. Eu não tenho os dados estatísticos exatos, mas garanto-lhe que não estarei muito longe da realidade se lhe disser que a ocupação que nós temos em termos nas nossas unidades hoteleiras, neste momento não é superior a 10%. Então, o que vai acontecer a estes empresários que, respondendo ao desafio que lhes foi feito pelas empresas implementadoras, investiram fortunas na construção de hotéis, pensões residenciais e tudo isso.
Eu peço desculpas por estar a enfatizar constantemente esta questão, mas quero de facto chamar a atenção para a necessidade de gerirmos melhor as expectativas e aprendermos com o que aconteceu nestes últimos anos. E como referiu a questão da acomodação, acho que é um bom exemplo de como as expectativas foram mal geridas. Neste momento, quer dizer, eu julgo que Pemba tem hotéis a mais, tem camas a mais. Se me perguntar, mas será que isso que é a mais hoje é suficiente para daqui a uns anos? Não sei. Nós não sabemos até que ponto vai ser em Pemba a atividade, até que ponto vai ser em Mocimba da Praia, até que ponto vai ser em Palma. Nós ainda não temos o enquadramento concreto da atividade em volta do petróleo e do gás. Dizia que o tempo estava escasso, assim, recomendações finais? Bom, primeiro, as minhas primeiras palavras de recomendação vão para a minha classe, para a classe empresarial. Nós temos que, de facto, não ficar somente à espera de ajudas por parte do Governo, nem de informação do Governo, temos de ser um bocado proativos. Aliás, nessa matéria, nós até competimos uns com os outros, não é? Provavelmente temos dentro do CEP empresários que competem para o fornecimento do mesmo tipo de serviços. Portanto, aí quem vai ganhar é quem for mais agressivo, quem estruturar melhor as suas empresas, quem tiver mais competência técnica, quem tiver mais capacidades financeiras e tudo isso. Portanto, as minhas primeiras palavras vão mesmo para os empresários. Nós temos que fazer um trabalho de elevação das nossas competências, de elevação das nossas valências. Há muitos aspectos em que nós deixamos a desejar. Se calhar, muitas vezes, não conseguimos. As demandas, os requisitos destas empresas ligadas ao petróleo e gás são extremamente rigorosos e nós não estamos habituados a isso. E não queremos fazer o trabalho de nos adaptarmos, mas temos que fazer algum trabalho de adaptação. E a segunda palavra, vou-me repetir, mas vou voltar a repisar, a questão da ANH, a Anadarko, a INAI, o Governo, começar a trabalhar num sistema de partilha de informação transparente e concreto e atempado. Nós temos que receber a informação concreta de forma atempada. E eu acho que sim, que temos todas as condições para, de facto, desenvolver a indústria de petróleo e gás com o tal efeito multiplicador que resulta do conteúdo local. Obrigado por essas palavras, Cif. Obrigado pela sua presença aqui nos estúdios. Hoje estivemos a falar da oportunidade de investimento na cadeia de valor da indústria de petróleo e gás. E para tal, convidamos o Sr. Cif, que é representante do Conselho Empresarial Provincial de Cabo Delgado. O espaço público fica por aqui. Novo encontro fica marcado para a próxima oportunidade. Até lá, passe bem.